Bom dia, pessoal! Nós estamos com a última unidade do nosso curso em funcionamento, que é sobre a experiência educativa e o princípio da continuidade. A ideia é que, após ter examinado uma série de aspectos do Democracia e Educação, nós tenhamos contato com o trabalho posterior do John Dewey, que é o Experiência e Educação, livro publicado em 1938. É uma obra de dimensões mais curtas, onde o Dewey fala numa linguagem bem mais direta, especialmente sobre uma polêmica muito interessante da pedagogia do século XX e que se estende para o século XXI, que é a polêmica entre educação nova e educação tradicional, ou educação progressiva e educação tradicional. O professor Marcos Vinícius da Cunha, nosso conhecido, grande especialista na obra do John Dewey, enfatiza que John Dewey não oferece receitas, não oferece respostas prontas, o que é completamente correto. Mesmo assim, ele desenvolve um discurso do qual participa o conhecimento científico, a tradição filosófica e o espírito de sua época, e esse discurso é a construção de um argumento. Todo argumento tem uma conclusão, e existe pelo menos uma conclusão importante no Experiência e Educação, que torna bem nítido o caráter transformador do pensamento do John Dewey. Ali, John Dewey oferece um critério para que o educador possa decidir se uma experiência é educativa ou não é. Porque nem toda experiência é educativa. Esse critério se compõe de duas partes. A primeira é a continuidade e a segunda a interação. O que John Dewey quer dizer com continuidade? Uma experiência é contínua com as experiências anteriores e com as experiências que virão depois. Existe o que nós costumamos chamar de continuum experiencial ou fluxo experiencial. A experiência que nós temos hoje, ela é a continuação das experiências anteriores, carrega algo das experiências anteriores e ela projeta as próximas experiências, as experiências futuras. Certo? E a interação é a relação entre essa experiência e a situação ambiental na qual o indivíduo ou o grupo se encontra. No caso de uma experiência compartilhada, a gente fala de grupo, né? A situação ou a interação são, então, os traços da relação entre o organismo e o seu ambiente social ou ambiente físico. Ora, quando é que nós podemos denominar uma experiência de educativa? Quando a sua continuidade provoca o crescimento da experiência do indivíduo. Quando a experiência é contínua num fluxo de experiências da pessoa ou do grupo, que tende a provocar o crescimento e não o bloqueio, e não o impedimento, e não os hábitos rotineiros. Quando provoca o crescimento da inteligência, o crescimento do interesse, o crescimento da curiosidade, o crescimento da comunicação, no processo de continuidade. E na interação, uma experiência educativa, quando ela está integrada com o conjunto de situações, com o conjunto de exigências, de necessidades, de interesses, de relações humanas na qual aquela experiência está sendo conduzida. Essa teoria da experiência ficou muito conhecida. John Dewey é conhecido como o filósofo da experiência, certo? O pedagogo da experiência. E esse conceito de experiência, muito sofisticado filosoficamente,
muito rebuscado filosoficamente, ele se manifesta de uma maneira acessível ao leitor no livro Experiência e Educação de 1938, na forma principalmente do critério da experiência educativa. Um critério com duas partes, continuidade e interação. Beleza, pessoal? Um abraço.